Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje estamos trazendo novamente a especialista em reprogramação mental, Duda Escobar. Muito obrigado pela presença, viu, Duda? É um prazer para mim, eu que agradeço estar aqui mais uma vez com vocês. O prazer é nosso. Prazer é nosso. Essa é a terceira vez da querida Duda aqui com a gente. Vocês que acompanham, que gostam muito todos os conteúdos, todas as vezes que ela já esteve aqui, vamos novamente trazer um monte de aprendizados para vocês aí na nossa jornada do autoconhecimento. Para quem está chegando e ainda não é inscrito no Lean, a gente pede aquela ajuda, né? Inscreva-se no canal. Muita gente acompanha a gente, mas ainda não é inscrita. Então, inscreva-se que o Rosa sempre deixa aqui para vocês anotarem e fiquem com a gente. Hoje vai ser muito especial. Duda, você tem um conceito muito interessante que você comenta que escassez é um espírito. Da onde que vem isso, né? Por que é tão importante a gente pensar dessa maneira e refletir este ponto da escassez sendo um espírito? Sim. Bom, para quem não me conhece, eu venho de uma realidade onde eu trabalhava como faxineira e garçonete em um buffet infantil ganhando R$700 por mês. E quando eu descobri que eu tinha o poder de criar minha realidade, rapidamente eu queria construir coisas grandiosas. Só que eu percebia que todos os dias eu lutava contra a escassez. Quando você aprende sobre desenvolvimento pessoal, lei da atração, mentalidade, energia, você sabe que você precisa da abundância. Só que você luta contra a escassez. O que é isso que você está lutando? Eu luto contra a escassez todos os dias, eu luto contra a pobreza todos os dias, mas o que é exatamente isso? É uma coisa meio invisível, né? Quando a gente pensa. Não é físico. Sim, e eu acredito que a gente só domina aquilo que a gente entende. Então, o primeiro passo para tentar tirar a escassez, a pobreza, a limitação da sua vida é entender sobre qual força nós estamos lutando, entre aspas. E mais para frente a gente vai descobrir que a luta já é um ponto que vai contra essa ideia. Então, sim, a escassez é um espírito. E você pode estar sendo influenciado por ele, inclusive. Quando nós falamos de energia, o fato da pessoa acreditar em energia, ela já acredita em espírito, né? Isso é um ponto, porque muita gente já rebate essa ideia. Não, o espírito é maligno, não acredito. Bom, se nós somos seres espirituais, vivendo experiências humanas, as pessoas deveriam acreditar hoje em dia com tantas provas já, né? Da ciência e da física, que o mundo espiritual ele existe. E quando se fala da energia da escassez, nós estamos falando de uma energia interativa. Ela interage com o nosso campo vibracional. Ela literalmente conversa com a gente. Ela te influencia. Ela influencia o seu comportamento. Essa energia tem um campo espiritual próprio. É como se fosse uma entidade, assim como a energia do dinheiro. Portanto, a escassez é um espírito. Mas ela foi criada por quem? Seria por Deus? E essa é uma boa questão, que faz a gente quebrar muitas ideias que nos foram colocadas dentro da nossa mente. E eu gostaria de perguntar para a audiência, comentem aqui, onde vocês encontram a escassez no universo? Onde vocês encontram a escassez na natureza? Porque se Deus criou a escassez, onde é que ela está? Eu me fiz essa pergunta recentemente. Eu comecei a procurar onde tinha escassez. Sinais de escassez. Sinais de escassez, exatamente. Quando a gente olha para as árvores, para o oceano, para o nosso corpo, para os animais, para a natureza. Não tem, né? Não tem escassez. E se Deus não criou a escassez, quem criou então? O homem? Será? A mente do homem. Acertou em cheio. Exatamente. Se Deus não criou a escassez, ela foi criada por alguém. Ou por algo. Quem criou a escassez? E, geralmente, a primeira ideia que vem na mente das pessoas é que, bom, se Deus não criou a escassez, então o inimigo criou, né? E isso é uma percepção. E se o inimigo for a nossa própria mente? Porque a escassez ela foi criada pelo ser humano. Ela não existe na natureza. A escassez não é divina, é cultural. É um arquétipo coletivo. Ela não existe fora da mente humana. A escassez precisa de um corpo físico para se manifestar. E isso é muito incrível. Fora da mente humana, ela não existe.
De que maneiras que ela pode se manifestar no corpo físico? Tem coisas que a gente consegue olhar e falar, ali tem escassez? Talvez aparências, talvez... Ao desenvolver consciência do tempo, consciência da morte, consciência da perda, o ser humano foi criando na mente dele uma separação. Separação de Deus, separação do todo. E com essa consciência da separação, da perda, da morte, o ser humano foi tentando se proteger disso através do medo. E quando ele foi tentando se proteger disso, criando o controle, criando também essa separação, ele começou a desenvolver movimentos sempre se preparando para o fim, sempre se preparando para perder. Quando uma pessoa está sendo influenciada pela energia da escassez, por esse espírito coletivo, ela começa a se comportar na limitação, na falta, na bagunça, na sujeira. Tudo aquilo que afasta ela da abundância. Porque existem dois polos. Ou você está em um, ou você está em outro. É a lei da polaridade. Tudo tem dois polos. Ou você vive na abundância, onde você é uma pessoa enérgica, onde você multiplica, onde tudo que você toca tem um ponto de multiplicação, de prosperidade. Ou você está na escassez, onde você só enxerga tudo quebrado, tudo fora do lugar, onde você quebra as coisas, onde você cria caos, desavença. Então a escassez, ela aparece de diversas formas, só que ela precisa de um corpo para se manifestar, assim como o dinheiro. A energia, qual que é a diferença entre a energia do dinheiro? Essa é uma pergunta que eu tô fazendo para vocês. Tá. Sim. Da abundância. A Qual a diferença? abundância, eu diria que ela é mais um estado de espírito, assim. Enquanto que a energia do dinheiro, ela é mais estática, digamos assim. Eu acho que é igual. Muito bom. O que vocês acham aí? Vamos ver a galera nos comentários aí. A energia do dinheiro, assim como a da escassez, precisa de um corpo para se manifestar. A abundância está disponível em cada centímetro desse universo. Basta você conseguir enxergar ela. Basta você estar treinado para enxergar a abundância. Mas para acessar a energia do dinheiro, você precisa das suas mãos. De um corpo para fazer dinheiro. A escassez, você precisa de um corpo para fazer a escassez. Limitação, bloqueios, desavenças, pobreza. Então dá para você estar na abundância e não ter a energia do dinheiro. Dá sim. Muitos monges, inclusive. Nossa, mesmo. Verdade. Eles vivem, de certa forma, na plenitude mental. Mas eles não fazem e não querem fazer dinheiro. E tá tudo bem. Não significa que eles não estão bem. Mas qual que é o elo, a ponte entre a abundância e o dinheiro? A ação. Ação. A ação conecta o mundo mental do mundo físico. Por isso tem muita gente que é inteligente, sábia e não tá rico ainda. Exatamente. Para você construir riqueza, para você fazer muito dinheiro, você precisa de uma ação estratégica. Coordenada. Isso. Primeiro, na direção certa, verificar se você está na direção certa. Depois, entrar na constância e depois na intensidade. É na intensidade que você faz dinheiro. Na intensidade. Sim. Que é o contrário da escassez. Extremo oposto. Extremo oposto total. E as pessoas precisam saber do que elas estão fugindo da escassez. E principalmente entender que não é como eu atraio a abundância para mim, mas como se desvincular da escassez. Porque à medida que você se desvincula da escassez, automaticamente você vai para o polo oposto, que é a abundância. Então, um ponto a gente tem que colocar na nossa cabeça é que a escassez não é real, entre aspas. Não é da natureza, não é divina. Ela foi criada por nós. É tipo um programa que foi instalado na minha mente. Um arquétipo coletivo, assim como a Nossa Senhora. Como Nossa Senhora. Sim, como a Nossa Senhora. É um arquétipo coletivo. A figura de Jesus é um arquétipo coletivo, que é uma energia. Você olha aquela imagem, você se sente bem, você se sente recarregado. Isso é um arquétipo coletivo. Várias consciências acreditando em algo deram vida própria para aquela energia. Por que você olha a imagem da Nossa Senhora Aparecida e por mais que você não acredite nela, você sente uma energia positiva? Porque existe uma consciência nutrindo aquele núcleo. Várias consciências. Coletivas. Como se fosse uma egrégora. Exatamente Igual isso. o Buda.
Isso. Mesma coisa, você vê o Buda, você sente paz. Por quê? Exatamente. Por mais que você não saiba da história do Buda, ele carrega consigo uma energia que transcende a imagem. A abundância e, nesse caso, a escassez é a mesma coisa. Então, nossa consciência, ela é um fragmento de uma consciência mãe, de um núcleo de consciência que a gente pode chamar de Deus. Só que esses fragmentos de consciência que somos nós, fomos acreditando na falta. Então, primeiro eu tenho consciência da minha existência. Nasci, tenho consciência da minha existência. Depois eu tenho consciência se eu sou mulher, se eu sou homem. Depois eu tenho consciência do papel que eu exerço na sociedade. Sou filha, sou mãe, sou aluna. E aí depois o ser humano começou a desenvolver a consciência de que havia uma separação. Poxa, existe um tempo, né? Eu não sou eterno. As pessoas ao meu redor, elas não ficam para sempre comigo. Existe um tempo para eu criar alguma coisa, existe um tempo para eu me desenvolver. Ela foi criando a consciência da morte. Poxa, eu não vou ficar aqui para sempre. Ah, isso acaba, isso tem fim. E à medida que ele foi criando essa consciência dessa ausência, essa consciência coletiva, foi nutrindo um núcleo de ausência e de falta. E as pessoas foram acreditando nisso. Vocês acreditam, meninos, que a consciência das pessoas no planeta tem influência sobre o planeta Terra e o universo? 100%. Por exemplo, as catástrofes naturais. Vocês acham que a consciência dos humanos pode influenciar nas catástrofes naturais ou não? Acredito que sim. Eu acredito que, na verdade, as catástrofes, elas são resultado de uma consciência prejudicada, digamos assim. Uma consciência coletiva prejudicada. Exatamente. O universo está se expandindo agora, né? E uma tese que os físicos estão levantando bastante. Se o universo está se expandindo, significa que havia um espaço para ele crescer? Não necessariamente. Ele está criando espaço, né? Exatamente. Então, ao criar essa consciência do espaço, ele se cria. Só que o que está influenciando nesse aumento? Claro, que é uma tese minha. Mas eu penso que a consciência dos seres humanos, por estar entrando nesse processo evolutivo, porque nós estamos. Veja os podcasts, os canais de desenvolvimento, quanto as pessoas estão levando essas mensagens. Os seres humanos estão evoluindo de fato. E já haviam previsto isso, né? Que nós iríamos entrar em uma nova era. E Sim. com esse avanço da consciência dos seres humanos, e se nós estivermos criando mais espaço? Mais espaço. Um espaço que não existia antes. Exatamente. Pelo aumento de nível de consciência dos seres humanos, porque nós somos co-criadores do universo também. Nós temos coparticipação. Isso é muito incrível. Juntos. E quando a gente fala da escassez ainda, você falou que as pessoas estão fugindo, né? Por isso que elas se veem nesse estado de escassez. Do que as pessoas fogem? As pessoas sentem e vivem na escassez por conta do medo. Do medo de não dar certo, do medo de acabar, do medo de perder alguém. Então, o medo é o principal gatilho para que você seja visto. Mas apesar de a humanidade estar evoluindo, a sociedade, principalmente mídia e afins, eles sempre querem colocar mais medo na gente. Então parece que a gente evolui, mas com uma corda puxando, uma corrente que está na humanidade querendo segurar ela do jeito que ela sempre foi, para não dar o próximo passo. Sim. Como você enxerga isso? As pessoas foram treinadas literalmente a viver no medo. E também nós temos um ponto de que existe um sistema que não quer que as pessoas prosperem de fato, né? Porque senão distribuiriam informações úteis por aí. Na TV aberta, Na né? TV aberta. Para gerar abundância, né? Isso. Então, o que eu penso? Se todas as pessoas vibrarem na abundância, se todos os humanos do planeta Terra vibrassem na abundância, na prosperidade, será que nós não viveríamos no Jardim do Éden? Nossa. E se todo mundo vibrar na escassez, no medo, na falta, na pobreza, será que nós não viveríamos literalmente no inferno? Será que nós não temos códigos aí nos direcionando a algum lugar? E eu acredito que nós estamos indo em direção ao Éden.
que é um estado de consciência, ou pode ser. Apesar de eu acreditar em Deus e na Bíblia e etc. Mas com o desenvolvimento da nossa consciência, indo para o estado da abundância, que é ali em que se encontra as frequências positivas. Quando você vibra na abundância, você consegue enxergar o que a natureza tem para você. Uma pessoa com a mentalidade pobre, uma pessoa com espírito de pobreza, nunca enxergará a abundância, por mais que ela esteja rodeado dela. Nunca. Porque ela tem uma venda nos olhos. E essa seria a maior desonra a Deus. Você, quando você tinha a sua vida, você era faxineira antes, né? Você vibrava na abundância ou na escassez naquela época? O que você acha disso? Eu vibrava na escassez total. E dava pra gente perceber isso pela minha aparência, inclusive. As pessoas acham que a aparência não é importante, mas é o primeiro indicativo de como está o seu estado mental. Então você consegue enxergar nas fotos que eu tinha, no meu estilo de vida, que cada parte do meu ser era preenchido com a escassez. E eu não conseguia enxergar a abundância ao meu redor. Tanto que eu só reclamava de tudo que acontecia na minha vida. Então eu morava em uma kitnetzinha, dividia essa kitnet com 3 amigas. E lá passava barata, rato, era cozinha, quarto e banheiro. A gente dormia as 3 no chão porque as 3 tinham saído da casa dos pais e éramos menores de idade. Então a gente pegou um colchão, pegamos uma panela elétrica para fazer a nossa comida. E sempre que eu saía para ir para o buffet, eu lembro que eu passava por aquele quintal que não tinha estrutura nenhuma. O chão era mal feito, os lixos ficavam nas ruas. E quando eu abria aquele portão, eu sentia o geladinho do portão e eu reclamava muito daquela situação. Voltava de madrugada para casa, via os lixos que foram todos arrebentados pelos cachorros. E eu sentia raiva, nojo, ódio de estar ali. E o caminho do portão até o fundo do quintal era uma sensação de... Que vida horrorosa. Que ódio de estar aqui. Só que a minha mentalidade começou a mudar ali. E essa é a questão. Por isso que eu defendo muito a ideia de que não importa o seu cenário de vida. Tudo está na sua mente. Quando eu percebi que eu tinha que começar a vibrar na abundância, porque a abundância que me traria ideias para que eu tangibilizasse essa abundância, transformando ela em dinheiro, eu comecei a procurar coisas para enxergar a abundância. As Como árvores. As árvores, que era o que eu conseguia enxergar do meu quintal. As árvores e o céu. E eu agradecia tanto as árvores que hoje eu moro num apartamento em que praticamente tem uma floresta, né? A gente já viu, né, no Stories. A lei da atração atuando o tempo inteiro. Então eu agradecia tanto as árvores, o céu, o sol. Mas o que será que fez você dar esse start, essa transição entre a escassez e a abundância dentro de você? O que será que aconteceu internamente na Eduarda que, de repente, ela era uma pessoa que via raiva, nojo e ódio em volta? De repente começou até a agradecer as árvores. Como que saiu de um lado para o outro? Deve ter tido algum ponto de inflexão ali. Boa. Geralmente, eu acho que todas as pessoas têm contato uma vez com a verdade. A verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que todo mundo tem contato com essa verdade uma vez. Mais de uma vez. E às vezes você não está pronto para ela. Mas essa verdade aparece para você uma segunda vez. Em níveis de consciência diferentes. A verdade. Essa verdade, que pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser uma chave. Mas a verdade é um tapa na cara? Literalmente, no bolso. No bolso. Quando você olha e fala, meu Deus, eu mereço sair daqui, eu preciso sair daqui. Então, eu acho que as pessoas têm contato com uma chave. Mas você tomou consciência realmente da sua situação? Antes você achava que você se enganava? Você tentava achar que estava tudo bem? Não, no início eu não tinha nem consciência de que existia um tudo bem. Porque geralmente as pessoas elas ficam tão imersas na escassez, tão imersas no sofrimento e na dor, que elas encontram ali um ponto de conforto. Porque querendo ou não, cá entre nós, é confortável sofrer. Às vezes as pessoas até veem prazer no sofrimento. Quando você coloca uma música triste, entra naquele estado de tristeza, vou chorar por um amor. Uma sofrência sertaneja. Você encontra um certo vínculo emocional com a dor. Então, para sair dali, você tem que ter uma força oposta muito grande, que é um desejo muito grande. E muitas pessoas ficam presas aí. Elas querem, mas elas
não querem tanto assim. Elas Mas não desejam tanto. Elas não querem tanto porque elas sabem que vai dar trabalho ou porque elas têm medo de não conseguirem e se frustrarem ainda mais? Olha, depois de tantos atendimentos, mais de 1.000 atendimentos individuais com pessoas diferentes, mais de 10.000 cursos vendidos em contato ativo com esses alunos, eu hoje tenho a ideia de que algumas pessoas elas são escolhidas. E geralmente são as pessoas que sofreram. Geralmente as pessoas que passaram por algumas situações na vida, elas foram treinadas para passar essa mensagem, para ensinar as outras pessoas. E quando você é chamado, você sabe o seu caminho. Por exemplo, as pessoas que estão aqui assistindo esse podcast não estão aqui à toa. Não é fonte de prazer. Isso é um chamado, é um direcionamento. Só que as pessoas insistem em achar que isso é só um hobby. É só uma fonte de dopamina. Não é. É um chamado. Eu acredito nesse mundo espiritual. E se a gente olhar para a nossa história, se o ouvinte fizer uma linha do tempo, ele vai perceber, coloca no papel e caneta, que em várias fases teve alguma chave que levava ela para o mesmo lugar. Só que geralmente pelo medo, que é o que chama o espírito da escassez, a pessoa paralisa. Então, se você nunca teve contato com desenvolvimento pessoal, se você nunca teve contato com uma ideia maior, com um desejo de mudar a sua vida, não é para você. Ok. Agora, se já veio uma ideia, isso não é aleatório, é um direcionamento. É para lá que você tem que ir. Porque se a gente parar para pensar na grandiosidade, na perfeição de Deus, e nós como consciência, estando aqui para a evolução, gente, não é à toa que Deus ia nos colocar aqui, se desenvolva, vá para qualquer caminho. Não, porque existe algo milimetricamente calculado. Nós fomos colocados aqui, uma consciência pura e um desejo, um sonho. Esse sonho é o seu direcionamento. Você vai evoluir, mas é para lá que você tem que ir. Existem tantas possibilidades. O que vocês estão fazendo aqui, apresentando um podcast de elevação de consciência? Isso é um direcionamento, é essa a missão. Só que vocês poderiam ter ignorado completamente esse fato. Mas você acha que então Deus ele quer o sucesso de todo mundo? Ou tem pessoas que não nasceram para esse tipo de mentalidade? Eu acho que nem todo mundo nasceu para o sucesso profissional e a riqueza. Igual um monge, você falou. É, mas todo mundo naturalmente vai buscar paz. Então Deus quer que todo mundo viva em paz. Entendi. Porque essa frequência é a frequência do universo. Só de você olhar para o planeta Terra, o céu, o sistema solar, você já sente essa paz, essa grandiosidade. Essa é a frequência original dos seres humanos. Então nem todo mundo vai alcançar a energia do dinheiro, mas desde que não esteja no oposto, que seria da escassez, Vai alcançar abundância. Sim, já seria... Antes eu falava que sim, tá? Quando eu comecei a compartilhar as ideias na minha rede social, eu defendia a ideia de que todo mundo poderia ser rico, ou que o sucesso estava disponível para todos. Mas ao longo dos meus atendimentos, do contato com as pessoas, eu percebi que, de fato, talvez a riqueza não seja para todo mundo. Somente por uma característica. Aquilo que a gente falou, do que te traz, o que tangibiliza a energia do dinheiro, por ser a ação. Nem todo mundo está disposto a ter ação. Então, mas o que impede isso, Duda? O que impede a pessoa de não ter ação, sendo que a ação depende só dela? Muito boa. Muito boa. Acho que um desejo grande de chegar a algum lugar é o primeiro passo, né? Uma ambição. E um programa mental estruturado para que você não dependa de picos de motivação, mas sim de processos. O sucesso é uma construção progressiva de algo. E geralmente as pessoas são viciadas em iniciar alguma coisa e parar. Isso é um programa mental. Quando você tem um desejo muito grande de ganhar mais dinheiro, ser rico, comprar um carro, alguma coisa, esse seu desejo, ele coloca a ideia na sua mente todos os dias. Eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero fazer alguma coisa. E o fato desse desejo, colocar essa ideia todos os dias na sua mente, está criando um programa mental. Por exemplo, eu queria muito ser rica. Era o que eu mais queria na vida. Eu acordava e dormia pensando que eu quero ser rica. Não sabia o que eu ia fazer exatamente.
Mas o fato de eu pensar nisso todos os dias foi criando um programa mental na minha mente de riqueza. Vai procurar riqueza, vai procurar riqueza. E isso, por mais que, por ser humano, me trouxesse alguns picos de falta de motivação, eu acabava voltando para esse estado original. Então, as pessoas não agem o suficiente porque elas não têm vontade de chegar a algum lugar e, às vezes, é por uma simples conversa com ela mesma. As pessoas não param para mapear sua própria vida. Eu vejo isso. As pessoas não sentam com papel, uma caneta ou então uma linha de raciocínio. O que eu quero viver? O que eu vou fazer daqui 5 anos? Vai no automático. Não existe, esse mapeamento. Quando você para pensar na sua vida, o que eu gosto, o que eu faço, você encontra alguns pontos de desejo ali. Mas eu sinto que, olhando até a tua história, né? Quando você sentia raiva, nojo e ódio, eu sinto que às vezes que eu mudei algo na minha vida foi os momentos que eu tive exatamente esses sentimentos. E eu queria mudar antes, mas antes eu parecia que eu levava aquilo como tentava me enganar. Por mais que aquilo me incomodava, sei lá, eu chegava no final de semana, bebia, ia pra balada, tentava passar meu tempo com bobeira, com idiotices. E de repente chega uma hora que você fala, pô, não aguento mais sentir isso, não aguento mais ser assim. E esse sentimento parece que te liberta, parece que abre alguma coisa lá dentro. Ele é negativo a princípio, mas do outro lado, parece que ele te abre a mente. Uma força, né? Talvez as pessoas não tenham esse... Porque elas se enganam, ficam se enganando, ficam na rede social, ficam vendo futilidades, se preocupam com futebol, com a política, superficialmente. Sim. Muito bom. E é a lei da polaridade agindo mais uma vez. Uhum. Tudo tem o seu oposto na mesma proporção, mas diferente em grau. Então, do mesmo tamanho que é a sua sombra, é a sua luz. Do mesmo tamanho que é a sua luz, é a sua sombra também. Então, digamos que uma pessoa muito iluminada, muito pacífica, ela tem o lado dela igual negativo. E Nossa, entendi. a dor, o sofrimento, o caos carrega a mesma potência de tamanho do outro lado. Por isso que eu disse que geralmente as pessoas que sofreram são pessoas que estão prontas para criar coisas extraordinárias. Se a gente pegar para ler a história das pessoas que criaram grandes coisas, elas vieram desse ponto. Por quê? O caos precisa existir uma junção de energia, um acúmulo de energia, condensação negativa, para que isso se transmute em positiva. Nada é criado do nada. Da mesma forma que se você tem muita energia positiva, tem muita coisa positiva na sua vida, na mesma proporção, tudo pode ficar muito ruim. Porque nós sempre estamos transitando entre os dois polos na mesma proporção. Então, pessoas que chegaram no fundo do poço, que passaram de fato por uma fase de dor, elas conseguem, na mesma proporção, transformar isso em poder. Só que acontece um ponto. Geralmente, essas pessoas que aprenderam a lidar com a dor, com o desconforto, quando elas chegam na parte pacífica, elas começam a querer criar mais do caos. Porque elas param de se movimentar. A dor, o sofrimento, querendo ou não, é como uma mola propulsora para nós. Te dá impulso. Né? Muito. Então, quando a sua vida começa a ficar muito confortável, Exato. Você precisa gerar essa dor, esse desconforto de novo, só que dessa vez de forma consciente. Isso é uma loucura total, né? Mas eu hoje, por exemplo, às vezes eu me coloco em um retiro muito simples, onde não tem ar-condicionado, não tem conforto de cama, não tem nada, só para eu lembrar de onde eu vim. Porque quando a gente fica no confortável durante muito tempo, isso daí é instinto, né? Nós somos seres animais. A gente começa a se desconectar do oposto, que seria a apreciação. Você só aprecia algo quando você não tinha algo. Só que quando você começa a ter isso durante muito tempo, você se desconecta do apreço.
E o apreço, o reconhecimento, a gratidão cria mais disso. Se você para de reconhecer, de agradecer, você vai perdendo. Você faz isso com você mesma hoje, que você conseguiu chegar na luz? Sim. Porque eu imagino que as suas trevas sejam Falou chegar na grandes, luz, imaginei né? um negocinho aqui. Você tem que fazer isso constantemente. É como se você tivesse que se policiar hoje em dia para não achar que as coisas que estão acontecendo hoje na sua vida, eu não tô dando valor. Como se virasse uma coisa, agora é comum. Sim, total. Inclusive, eu estava pensando esses dias, por que as pessoas ricas, geralmente, elas começam, de fato, a ficar depressivas? O que tem no dinheiro que, de fato, em algum momento, ele começa a trazer algo ruim e negativo? Eu comecei a pensar sobre isso. Ótimo ponto. Não é? Se é tão bom, né? Por que as pessoas elas se transformam, né? Isso. É o ego que De fato, mexe. tem um ponto que ultrapassa ali, inclusive já tem pesquisas dizendo até quanto seria saudável uma pessoa ganhar, né, financeiramente. Quantos milhões? Qual padrão de vida é saudável mentalmente? E aí eu me perguntando onde é o ponto aí que o dinheiro traz a tristeza. Porque, de fato, em algum momento ele começa a trazer. E só quem começa a ganhar dinheiro começa a perceber isso. E a questão é o fato de da dopamina. Você não passa mais a existir, a sobreviver. Tudo para você vira uma experiência. Tudo. O seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar. Você não quer só mais tomar um café da manhã. Tudo viram muitos estímulos de dopamina, uma experiência a todos os momentos. E aí você passa a buscar mais desse prazer, e tem uma hora que... Ele não te dá aquilo mais. Porque ficou comum. Isso, ficou comum. Isso é biológico. Então, por que as pessoas começaram a entrar dentro da banheira de gelo e jejum, buscando inconscientemente esse desconforto que, de certa forma, te motiva? Então, isso é bom, esse nosso papo é bom, porque as pessoas que estão na pindaíba, né, como eu digo, lá no meu perfil, que é como eu chamava a minha realidade antes, elas podem pensar, nossa, tô no fundo do poço e não tem mais chance, não tem como eu sair daqui. Muito pelo contrário. Quanto mais fundo o buraco, maior pode ser. A mola. Exatamente. Você só tem que saber transformar isso em potência. Porque potencial a gente já tem dentro de nós. Mas só é potência quando você coloca a ação. Isso é foda, né? Você acha que quando a pessoa não tá grata do momento que ela tá vivendo, de certa maneira o universo ele tem um papel punitivo para que a pessoa caia e possa dar um valor para o que ela tinha antes? Existe de fato uma força que faz essa educação consciencial? Nossa, que boa pergunta. Será que essa inteligência suprema educa? Eu vou pensar sobre isso. Eu acredito que quando você não tem gratidão, você mesmo cria a ausência dessas coisas. Porque ao parar de observar, isso é física quântica pura, né? A matéria só existe se a observação existe. Tudo é uma onda de energia em potencial. Assim era no início do universo. Quando não tinha planeta Terra, galáxia, estrelas, nem nada. O que existia ali, além de um vazio? Era um vazio mesmo? Não tinha nada. E, ao mesmo tempo, tinha tudo em ondas de possibilidades. Até que uma consciência começou a observar. Haja luz, então houve luz. Haja divisão do céu e da terra. E assim foi feito, criando elementos por elementos, criatura por criatura. E com o avanço da tecnologia, da física quântica, foram trazendo a ideia de que isso é real e que, para existir matéria, uma onda de energia precisa ter interferência de uma consciência observadora e pensante. Daí que saiu o fato de que o pensamento cria a realidade. E isso leva a gente a acreditar, ou talvez comprovar, a existência de Deus. Porque se a matéria só existe se... Alguém está observando? Quem é que tá? Exatamente. Teve um ser primeiro que teve que observar, né? E, principalmente, e se ele deixasse de nos observar? Nossa. Tudo voltaria ao seu estado original, de onda. Isso significa e leva a gente a
vincular novamente a escassez e a abundância. Ao observar a abundância, automaticamente é lei. Assim como a lei da gravidade. Ao observar a abundância, a escassez se anula. Ao observar a escassez, a abundância se anula. Porque a sua consciência nunca pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se você estiver no now. Não, porque não tem como você ver 2 coisas ao mesmo tempo, entendeu? Você pode estar em grau diferente. Por exemplo, entre o medo e a coragem, os 2 estão na mesma proporção, mas tem graus diferentes. Então, aqui nós temos uma linha. O medão, o medo, o medinho, o medidinho, a corajinha, coragem. Então, existem graus diferentes. E onde está a sua consciência, dependendo do grau, é a sua realidade. Por exemplo, tem gente que vive numa vida confortável, mas não vive numa vida próspera e rica. Significa que ela está observando um grau de abundância, ok. Para ela sobreviver, para ela ter o suficiente para se alimentar. Mas se a pessoa quer prosperidade, riqueza, que não é todo mundo, tá tudo bem? Ela tem que entender que ela precisa estar nessa mesma onda de energia. Caso contrário, não há possibilidade. O que você falou sobre as ondas de possibilidade, né? O que seriam essas ondas de possibilidade? Absolutamente, cada centímetro desse universo é preenchido com ondas de energia. A gente só não enxerga porque nós não conseguimos interpretar, os nossos olhos não conseguem interpretar, mas elas existem. E essas ondas potenciais carregam todas as possibilidades inimagináveis. Existe uma versão da Duda de diversas formas, agora acontecendo. Faxineira, empresária, música, influencer, advogada. Todas essas possibilidades coexistem ao mesmo tempo. Só que eu só vivo a realidade da qual a minha consciência tem consciência dela. Só que isso foi observado em algum momento. Quando? Desde pequenos. Naquele momento em que a gente foi tendo consciência de quem nós somos, qual é o bairro que eu moro, quem é o meu pai, a minha mãe, qual é o papel deles na sociedade, qual é o meu papel, a gente vai tendo consciência de quem nós somos de fato. Eu, Duda, tenho consciência de ser engraçada, de ser inteligente ou de ser limitada. E essa consciência de quem você vai criando, ou melhor, liberando acesso a algumas possibilidades disponíveis no universo. Mas é a nossa própria consciência que coloca esse limite. E geralmente as pessoas pensam, poxa, eu quero enriquecer, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, só que eu não tenho ideias. Não tenho ideias para fazer esse dinheiro, não tenho ideias de como ganhar uma fonte de renda. E aí que está a questão. As ideias que vão te levar ao sucesso ainda não estão na sua realidade. Elas não estão aí agora. Ou talvez não nessa realidade. Você precisa se conectar com uma onda de energia superior à sua para que você seja direcionado para lá. E como se conecta a ela? Através de enxergar a abundância na minha vida? Seria um dos caminhos? Porque se hoje eu não estou conectado nessa onda de energia, como que eu chego lá? Como eu pego a minha escadinha? Ela já existe, pelo que eu entendi, já existe. Certo? Existe? Eu só preciso pegar a linha certa do metrô, né? Eu gosto de falar para os meus alunos que eles têm que pegar como se fosse um balãozinho e trazer esse balão para você. Essa é a sua onda de possibilidade. Onda é física quântica falando, né? Mas o que você deseja, o que você quer, para onde você quer, isso existe em algum lugar. Tem alguma pessoa vivendo essa realidade. Então existe. Tudo que a gente consegue imaginar existe. Tem até você vivendo essa realidade, né? Em outro universo. Sim, exatamente. O filme Interestelar fala sobre isso, né? Por isso que é um dos meus filmes favoritos. E você tem que pegar esse balãozinho, você tem que deixar ele com você. Porque é o vínculo emocional que te conecta a essa realidade. Só que você tem que manter ela com você por tempo suficiente. E as pessoas geralmente param aí. Só que o que conecta o mundo mental do mundo físico? É a ação. A ação é essa linha que te conecta com esse lugar. Você precisa se movimentar. Não necessariamente você precisa saber o caminho certo. Mas o movimento, junto com uma intenção, ele vai direcionando o seu caminho. Tem que fazer alguma coisa.
Você tem que fazer alguma coisa. Por isso que é o que você falou, que as pessoas, o maior problema é que elas começam e desistem. Então elas estão tendo ação, estão corretas, né? Só que elas não deixam o tempo suficiente da emoção conectar. Sim, porque se a gente parar para pensar na vida dos seres humanos, é muito mais fácil a gente olhar para a natureza, porque tudo segue a mesma ordem. Fluxo, né? Tudo da mesma forma. Para um bebê crescer dentro da barriga da mãe, para uma planta, uma árvore, ou até mesmo a transição da lua, tudo segue o mesmo ritmo natural. Então, se a gente olhar para a natureza, existe um fluxo que leva a isso. Primeiro, algo é plantado em um solo fértil. Depois, você tampa aquele solo fértil e aquela sementinha começa a germinar. E a partir desse momento, a chuva, naturalmente, sem esforço nenhum, ela vai aparecer e vai regar, trazendo a energia e os elementos que aquela sementinha inicialmente precisa para crescer. E aí ela começa a gestar. E leva um tempo para isso acontecer, mas a chuva não para. E o solo não para de germinar também, de soltar os elementos para que essa sementinha cresça. Tudo está acontecendo. Talvez olhando sob o solo, você ainda não enxerga. Parece que não está acontecendo nada. Nada está acontecendo. Mas não é assim no universo. Existem muitos processos acontecendo simultaneamente para que em um momento aquela sementinha cresça. É assim com o bambu chinês. Bambu chinês? Você planta o bambu chinês, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro não dá nada, no quarto não dá nada, no quinto ano ele cresce 12 metros acima do solo em um curto espaço de tempo, em poucos meses. Então, em 4 anos, se você olha sobre o solo, você vai achar que nada está acontecendo ali. Mas a verdade é que se você olhar para debaixo da terra, esse bambu estava criando raízes fortes o suficiente para sustentar esse crescimento exponencial. Que é os momentos de dor que a gente estava falando antes, de Perfeito. Sofrimento. Quanto maior é o teu sofrimento, mais raiz você está criando. Uau, muito bom. Nossa. E isso leva a gente, se a gente imaginar essa imagem, né, a estrutura das raízes de uma grande árvore e ela sob o solo, a gente vai ver que os dois têm a mesma proporção. Nossa, isso mesmo. é a polaridade. É muito louco isso, né, que você falou da natureza, porque as fases da lua, não dá pra você virar e falar assim, ô lua, vamos dar uma aceleradinha que tem que estar cheia já. Não, é o tempo dela, né? O que a gente consegue trazer para nossa realidade humana de estar querendo sempre que as coisas aconteçam Sim. com celeridade, né? Ao invés de realmente aguardar que o fluxo seja cumprido, né? Acho que hoje a nossa geração tem muito disso, do imediatismo. Ansiedade. De querer ser rico rápido, né? Justamente porque nós encontramos, fomos tendo consciência dessa separação. O simples fato da gente estar conversando sobre isso, eu tenho certeza que os ouvintes já estão sentindo mais leves. Você para de se separar da natureza. Nossa, porque eu estou sendo julgado, a minha vida é difícil. É um ciclo natural. Então, se a gente olhar para as marés dos oceanos, por exemplo, assim como a maré do oceano, a abundância segue ritmos e fluxos naturais. Em um momento, você vê aquelas ondas grandiosas, barulhentas, que amedrontam as pessoas. Essa onda vai chegando e preenchendo cada espaço que tem ali na areia. Em outros momentos, você olha para o mar... Uma piscininha. Tá calmo pra caramba. Calmo, não tem movimento. A abundância segue esses ritmos. Ao invés... A nossa vida é assim. Nós temos momentos de abundância, muitas ideias e movimentos e ação, só que às vezes também não. E nesses momentos em que nós não estamos tão ativos assim, geralmente a gente começa a observar essa falta, essa ausência. Alguma coisa não está dando certo, eu não estou no meu estado original, eu preciso me movimentar. E aí você vai criando resistência para sair dali. Só que a resistência te mantém preso. Porque na sua mente você vê uma separação. Se a gente olhar o oceano nesse momento, tudo está em perfeita harmonia. Geralmente a lua cheia influencia na maré e que influencia na areia. Tudo acontece de uma forma muito organizada.
Só que o oceano não fica tentando voltar com as ondas grandiosas. Ele respeita o próprio fluxo. Então, trazendo para a realidade, os momentos de baixa na nossa vida servem para que a gente reflita, reorganize a rota, reajuste a rota, para que, naturalmente, quando essa fase passar, porque ela vai passar, é a lei da polaridade, você esteja pronto, com tudo realinhado, para voltar à ação com seu máximo potencial. Mas as pessoas não. Elas ficam geralmente como zumbis, esperando o tempo inteiro e não entendem do fluxo, não entendem das fases. E ainda terceirizam muitas vezes, colocam em papel de vítima. Esse que é o pior, né? Sim. Porque a pessoa não... Ela fala assim, minha vida está desse jeito agora que eu não gosto. Ela tira totalmente a responsabilidade dela e fala que é sempre culpa de alguém, do governo, de um filho, de um pai, de um marido, de uma esposa. Nunca... Essa autorresponsabilidade é uma coisa essencial para a pessoa conseguir fazer tudo o que você está falando, de ter ação. Se ela não tem esse senso, ela fica estagnada. Tanto que se a gente olhar para as pessoas, os empresários, as pessoas que movimentam a sociedade, a economia, que geram trabalhos para os outros, eles não só são responsáveis por eles, mas eles são responsáveis por várias outras pessoas. Famílias, né? Muitas. Colaboradores. Mas eu queria inverter o jogo. Queria fazer uma pergunta para você que é o seguinte. E quando a gente chega num momento de abundância? Porque eu cheguei no momento de abundância no começo do ano e eu me lembro que eu perguntei assim, caramba, estou vivendo o momento mais feliz da minha vida. Mais feliz da minha vida. Só que, de repente, tudo ruiu. Tudo ruiu. A gente ri agora porque eu tenho a consciência disso. Mas tudo ruiu porque eu não acreditei que eu poderia ser feliz. Entendeu? Uhum. Então eu tava feliz pra caralho. Eu falei assim, nossa, mas calma. Que vai... Não é possível isso acontecer. Tem alguma pegadinha na vida aqui. Cadê o tsunami que vai chegar? Eu não acreditava que eu podia viver aquela abundância, entendeu? Uhum. E daí, quando eu menos vi, a onda veio, entendeu? Então, então a pergunta é para você, assim, quando a pessoa chegar na abundância, como ela ser grata ao ponto de poder viver na plenitude real ali? Estável, sem achar que... Talvez eu tenha me sentido assim por não me achar digno da minha plenitude, da minha abundância, entendeu? Uhum, sim. Esse é o poder do programa mental. E geralmente termostato financeiro, que é algo impressionante. Isso acontece comigo com frequência. Sempre que eu estou prestes a romper, ultrapassar um termostato, também acontece algo bem grande para tentar me colocar em equilíbrio. Então, existem alguns pontos aí. Olhando para o funcionamento natural da natureza, a gente tem que se preparar para a queda. Não conscientemente, mas que quando a polaridade inverter para o negativo, porque ela vai, a gente saber lidar com o negativo sem transformar ele em uma catástrofe. Simplesmente deixar passar com leveza. Porque as pessoas geralmente tentam sair do negativo ou do problema. Tipo, lutar contra ele. Lutar contra ele como se não fosse algo natural. E isso a gente tem que mudar na mente das pessoas, porque o positivo só existe porque o negativo existe. Ambos fazem parte da mesma luz moeda. E sombra. Uhum. Isso. Então, as fases negativas e ruins, elas virão para todos. Só que a forma como você lida com isso determina se você fica lá ou se você naturalmente depois transita para o lado positivo de novo. O ideal é encontrar um ponto de equilíbrio. Por isso que os monges... Né? Que é bem difícil, né? Em ambos os momentos, né? Tanto na alegria, você não viver naquela... Uau! Isso. Também na tristeza, você não se meter num buraco, né? Achar esse equilíbrio. Isso, pensando matematicamente na frequência, esse é o ponto de equilíbrio, é isso que os monges defendem. Se você nunca vai ver um monge gargalhando nem chorando. Ele está sempre em uma linha muito tênue, equilibrada e neutra de energia.
Porque nós sempre transitamos de um polo para o outro, do negativo para o positivo, na mesma proporção. Então, se eu estou no extremo da felicidade, quando o universo, a polaridade do universo transitar para o negativo, eu vou para o extremo da tristeza. E o certo não é a gente viver entre os dois extremos, mas encontrar um ponto de equilíbrio. Agora, é muito difícil viver isso na prática, né? Geralmente, quando a gente alcança grandes coisas, rapidamente o nosso subconsciente acha que aquilo é um perigo pra gente. Então, eu não vou saber lidar com as coisas tão boas e prósperas assim na minha vida. Eu sei lidar com a dificuldade. Eu sei lidar com o esforço, com o sofrimento. Inclusive, é aquilo que me coloca em movimento. As pessoas geralmente são viciadas em sofrer. Mas olhando o caso dele, será que ele não criou esse tsunami? Porque ele mesmo falou assim, eu tava feliz de um jeito que eu nem imaginava que era possível. E aí, de repente, eu tava falando, será que não vai vir um tsunami? Eu acho que não... Será que o inconsciente dele não tava achando que ele não era merecedor daquilo que ele estava vivendo? Sim. E é uma crença limitante de tipo, eu não mereço isso, então agora eu vou me punir. Sim. É um processo automático de autossabotagem, quando você ultrapassa o seu programa mental. Então, é como se fosse literalmente um termostato. Se eu sou programado para viver um estilo de vida X e no mês atípico, nos próximos meses, eu vivo um estilo de vida Y, em relação ao meu emocional, que eu tô muito mais feliz, meu relacionamento tá maravilhoso, tô ganhando mais dinheiro, a minha vida profissional tá alinhada. Aquilo ultrapassou todos os seus parâmetros do que era permitido e aceitável e familiar para você. Então, o seu subconsciente, como forma de proteção, vai tentar te puxar de volta. Não por ruindade, mas porque nós sempre vamos buscar o que é familiar para nós, aquilo que a gente sabe lidar. Por conforto. Porque o nosso corpo precisa viver em modo automático para poupar energia. E quando você começa a criar coisas que estão fora do seu estado automático, você precisa de muita energia para manter aquilo novo. Então, Mas é uma autossabotagem mesmo. Não, exatamente. você falou certinho. Uma autossabotagem mesmo. Sim. Que aí o universo vai dar aquela pancada nele. Vai, né? mas aí que tá a questão. Você tem que forçar. Tem que reforçar. A gente tem que forçar. Até o ponto de que isso se torne o seu familiar. Porque vai virar. Eu passei por várias fases assim. Só que você não deve desistir. Quando o muro aparece, você pode até voltar no início. Mas você volta pra lá. E bate com mais força ainda. Mais força. Só que dessa vez acreditando e dizendo que é possível. Você já chegou lá, né? Aqui. Exato. Vamos chegar de novo, né? De novo, de novo, de novo. E vai ter uma vez que esse já não vai mais ser a sua dificuldade. Mas um ponto interessante aí é que sempre haverá uma. Não importa em qual nível você esteja, o próximo sempre trará resistência. Sempre. Sempre. A gente sempre vai estar lutando contra alguma coisa. Sobre um programa mental. Pelo menos quem busca busca a evoluir. evolução contínua. Então, mas aí você tem um conteúdo que fala que a lei da atração destrói a sua vida para criar uma nova. O que seria isso que você quer dizer com essa afirmação? A sua nova vida vai te custar a vida antiga. E para você criar a nova vida, a lei do vácuo agindo aí, que é uma lei universal poderosíssima também, você precisa liberar espaço para que o novo chegue. E isso é pagar o preço, muitas vezes. Então, se eu tenho um amontoado de coisas aqui na minha realidade hoje, um trabalho, um relacionamento, etc., tudo que é energia, eu preciso liberar espaço disso para que o novo venha até mim. Quando você começa a se conectar com uma nova onda de energia, uma nova onda de possibilidade, essa onda de possibilidade te traz ideias. Só que para elas aparecerem para você, para isso se tornar real e tangível, você precisa começar a eliminar algumas coisas da sua realidade. E geralmente isso vem sem a sua escolha. Por exemplo, a pessoa quer uma nova vida, quer viver uma vida mais próspera, quer criar o seu próprio negócio e de repente ela é demitida. Ou de repente o trabalho não começa a ir bem. E aí ela perde esse trabalho. E aí ela começa a ficar desesperada. Só que é como se o universo falasse assim, não tô entendendo. Você não queria mais dinheiro? Você não queria um cargo melhor? Não é aqui. Não tá aqui.
Se você não fez isso por conta própria, a energia vai fazer para você. Nossa. Então, E aí ela interpreta aquilo como, nossa, tá vendo? Eu não mereço nada disso. Na verdade, ela devia interpretar como o universo tá me empurrando para uma realidade em que o meu sonho é possível, né? exatamente. A interpretação muda tudo. Hoje, olhando para minha vida, não tem nada, absolutamente nada da minha realidade antiga. Não sobrou uma pessoa. Não tem ninguém, não tem nenhum vestígio. Tipo amigos, conhecidos Nada. que você tinha naquela época. A única coisa que eu tenho comigo são fotos, registros. Porque se eu não tivesse essas fotos, é como se não tivesse existido essa realidade. Essa Duda não existia. Não tem como provar para alguém, não tem registro de nada. Mas na sua memória fica ainda. Na memória, sim. Uhum. Mas isso é uma metáfora para as pessoas perceberem ou saberem que se algumas coisas saíram da sua vida agora e você tá com medo, se prepara. Porque é só o começo. Dependendo de onde você quer chegar, tudo o que está aí hoje, claro, se não estiver na mesma frequência, né? Vai ser eliminado. Assim como os relacionamentos. Se você inicia um relacionamento com alguém hoje e você não está na sua melhor versão, aí de repente você começa a se desenvolver para a sua melhor versão, essa pessoa tem que acompanhar. Senão é matemático. Ou você regride para ficar com essa pessoa, ou ela evolui para ficar com você. Nada que não esteja na sua frequência vai permanecer. Então, o caos, novamente, ele precisa existir para que o bem venha. Quando você começa a mexer no desenvolvimento pessoal, na sua expansão de consciência, as coisas na sua vida começam a estremecer. E isso eu considero como um teste do universo. Se a gente enxergar a vida como um jogo, a gente leva muito menos pro pessoal. Entendi. Né? Você quer dizer a relação dos agentes dentro do jogo. A vida é um jogo. E quando você aprende a jogar ele e observar de fora, você vai levando menos chicotada. Porque você já está preparado, você já sabe que isso não é algo pessoal. Entendi. É lei, é regra. Cai o vitimismo. É isso. Isso. Então eu quero viver uma vida muito diferente. Eu vou ter que pagar o preço por isso. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas também, porque não tem como eu ficar em cima do muro. E aí, quando a vida, a energia começa a tirar algumas coisas de você, te afastar, um relacionamento começa a mostrar que não vai dar muito certo. Uma amizade, um trabalho. Você para de criar resistência sobre aquilo. Você deixa aí. Deixa o universo fazer o trabalho dele. É porque talvez você tá indo para um outro multiverso. Quando você falou que você não tem mais contato com muitas pessoas. Você largou mão daquela Duda. Ela tá existindo lá. Mas você acessou outra onda. Outra camada da realidade. E aquela outra Duda que você largou lá atrás, ela ainda existe. Não é que ela morreu. Só que ela tá vivendo numa outra linha temporal. Por isso que você não fala mais com eles. Porque na Duda atual, não existe essas pessoas nessa linha do tempo. Muito bom. E isso acontece com todo mundo. Inclusive com a gente aqui, quantos amigos a gente... vai bater esse papo que a gente tá batendo com você e com a galera lá de casa, assim, a gente não tem nenhum amigo que a gente consegue bater esse papo. Nenhum. E a gente não quer. Óbvio, E cada vez eu vejo menos e menos e menos os meus amigos de faculdade, que hoje estão, em geral, trabalhando, sei lá, no mercado financeiro e alguma coisa do tipo. É exatamente isso. Impressionante. E é isso que você falou, não tem problema, né? Não tem problema. Tem que entender que, de fato, o universo tá preparando a gente para esse novo momento. Só que você tem que saber deixar ir, né? Porque agora... Desapegar. Sim. Quando você olha para uma pessoa que já evoluiu, de certa forma, a consciência, ela já tem essa ideia de que, tudo bem, as pessoas vão sair da minha vida, algumas que forem necessárias, assim como algum trabalho, ambientes, vícios, atividades. Só que quando você está ali e você começa a ver essas coisas tentando sair da sua vida, é muito desesperador. Né? O que eu tenho é o meu trabalho, o que eu tenho é esse relacionamento, o que eu tenho é esse grupo de amigos. E aí o universo começa a te tirar, começa a tirar isso de você. Então você começa a tentar resistir contra isso, a criar esse controle.
Porque parece que você tá indo pra escassez nessa hora, né? Parece. Você fala, pô, eu tinha um monte de amigo, eu tinha um emprego, eu tinha isso, tinha aquilo. Verdade. Pô, eu tô perdendo as coisas. Eu achei que eu tava indo pra abundância, tô indo pra escassez. Sim. E aí entra o ponto que o Rica falou, que é interessante. Porque é o processo natural. Geralmente você cava... o universo cava um buraco exatamente do mesmo tamanho que o potencial de crescimento, para que você crie estrutura, igual a raiz do bambu chinês. Uhum. Não, total. Eu, por exemplo, estamos no meio do ano aqui. Eu tenho certeza que eu não saí ainda desse buraco, mas eu tenho certeza que o tamanho do aprendizado que eu vou ter nesse ano vai ser muito maior do que qualquer pessoa da minha idade estaria vivendo. E isso vai me preparar para ser um cara muito mais preparado para o futuro, entendeu? Então é isso que tá me segurando. Obviamente minha alegria já voltou, né? Mas realmente é um aprendizado incrível, incrível. E a gente... você quer falar? Só mais um ponto aqui, que a gente falou do medo aqui, né? O medo leva para a escassez, né? E o medo da rejeição? Como que ele tá ligado a gente ir para a escassez? Porque o medo pode ser de várias... Medo de levar não, né? O medo da rejeição tá bem ligado à ação. Então, ele influencia muito na ação. E eu acho que, inclusive, a gente deveria naturalizar mais a rejeição. Porque isso deixaria a nossa vida mais leve. As pessoas têm medo de ser rejeitadas, então elas não vendem o seu próprio produto. Elas têm medo de ser rejeitadas, então elas não fazem uma oferta da sua ideia. Elas não conversam com as outras pessoas, não fazem contatos. Elas não conhecem o amor da vida delas. Não conhecem o amor da vida delas. Tá romântico, menina. Sim, não vai pro caos, que é lá no caos onde tá acontecendo as coisas. Então, o medo de ser rejeitado te coloca em uma caixa. E nessa caixa nada acontece. Então, acho que a gente deve, primeiro, que eu acho que é assim que a gente desconstrói uma crença, né? Questionando ela, desconstruindo uma ideia. Naturalizar a rejeição, poxa, tá tudo bem. Muita gente não vai querer comprar de mim, muita gente não vai querer se relacionar comigo, muita gente não vai querer se conectar comigo e tá tudo bem. Isso tira essa ideia de peso de todo mundo querer gostar de você. Então, é claro que a gente pode levar para a reprogramação mental, que eu acho que é primordial nesse processo. Que é entender, né, a raiz. Isso. Entender a raiz. Encontrar essa crença mãe, onde foi inserida essa crença de rejeição e trabalhar ali profundamente para que você substitua essa informação. Mas sem uma nova ideia, as coisas elas não mudam. Você precisa acreditar em uma nova narrativa sobre cada tema da vida. Por exemplo, os momentos difíceis. Se os ouvintes internalizarem que os momentos negativos, eles só são, não são nem negativos e nem positivos, e que eles fazem parte do universo, essa nova verdade vai influenciar na mente dele no momento em que ele estiver lá. Mas enquanto ele não tem contato com essa nova narrativa dos momentos difíceis, ele continua na antiga. Isso é uma reprogramação de crenças, só que de forma mais racional. Isso funciona super. Mas e a emoção, por exemplo? A gente falou de ação, pensamento, mas nós também somos compostos de emoções. A emoção, ela desempenha algum papel nesse cenário todo para mudar a nossa realidade? Eu posso usar ela como uma ferramenta, minhas emoções? Sim, as emoções, elas criam a nossa realidade, né? Tanto que as emoções que se relacionam com essas ondas de possibilidades, sejam elas quais forem. Então, existe uma onda de possibilidade, existe uma realidade onde eu, por exemplo, posso perder tudo que eu construí. E se eu começo a me relacionar emocionalmente com essa possibilidade, que inicialmente é uma possibilidade, mas a consciência observando e se relacionando com ela, interagindo com essa onda, transforma essa onda em matéria. Basta só um tempo. Então, o sentimento emocional pode ser o medo. Ai, será que isso vai acontecer? Pode ser a falta de permissão. Acho que eu não mereço viver essa realidade agora. Seja qual for o estímulo de sentimento que me vincular a começar a me relacionar com essa possibilidade, isso vai trazer vida. Porque a emoção gera muita energia.
muita frequência, 5.000 vezes mais forte que o cérebro, né? O coração. Então, tudo é energia e tudo depende da quantidade de energia que nós estamos falando. Por exemplo, o sucesso. O sucesso, a riqueza, precisa de muita energia. Se a gente pegar matematicamente falando, é por isso que não existe muito equilíbrio durante a construção da riqueza, né? Porque a riqueza exige muito de você. Exige muita energia. Não tem como você colocar 20% na construção do seu negócio e fazer riqueza. Só que se você coloca 70% lá, o seu relacionamento vai ficar em débito em algum momento. Assim como a saúde, não tem como. Porque é matemático. Frequências são matemáticas. E aí, você acaba deixando algumas outras áreas de escanteio. Tipo colocar os ovos na cesta, né? Dá uma equilibrada, você quis dizer. Mas aí, quando se trata de riqueza e muita prosperidade, ao ponto de você se considerar uma pessoa muito rica, esse equilíbrio inicialmente não tem. Por isso que as pessoas estão cogitando a possibilidade de que existe uma quantia de dinheiro X, saudável. Saudável mentalmente falando. Para você conseguir construir. Exatamente. Mas a pessoa vai saber o seu ponto. É meio que infinito isso, você acha? A pessoa, quanto mais ela cocria, ela vai chegar num nível que aquilo até vai fazer mal para ela? Como se não tivesse uma barreira? Nunca existe essa barreira, você acha? É essa que tá a questão. Não existe limite. Não existe. Não existe. Pense em um bilionário. Pense na pessoa mais rica do mundo. Imagina receber esse título. Mas você acha que esses bilionários têm essa consciência que a gente está comentando aqui? Entende o que eu estou falando? Ou talvez o papo deles sejam... Eles são menos ou mais abundantes do ponto de vista da... Não estou falando de rico, de abundância consciencial. Eu acho que eles acessaram a frequência da abundância, senão não teria ideias capazes de gerar bilhões, mas a ação deles entrou na intensidade total, ação estratégica, capaz de criar processos, né? Aí nós estamos falando de uma mente inteligente, que é muito necessário. E é na intensidade que você cria coisas grandiosas. Só que para você entrar na intensidade de produção, de trabalho massivo, de funções, você vai ter que deixar algumas outras áreas de escanteio. De escanteio. Família. Isso. Amigo. Só que o ideal é que você saiba quando for olhar para essas áreas de volta, não deixar elas durante muito tempo ali. Descobertas. Exato. De atenção. Senão vai vir a infelicidade, a ausência de paz. Por isso que quando a pessoa, por exemplo, está com você, os seus ciclos de amigos entendem os seus objetivos e ambos concordam com isso, é muito mais fácil de você administrar isso, né? Mas... Tipo, tô correndo aqui, cara, ó, daqui uns anos a gente se volta, te amo, né? Mas agora o foco é esse. Sim, a pessoa está enxergando e ela te apoia e a sua realização faz parte da realização dela. Então, isso acaba equilibrando um pouco. Mas eu queria falar de uma coisa que, por exemplo, lei da atração, quando eu ouço, a maior parte das pessoas, elas tentam atrair coisas materiais. Tipo, eu gostaria de ter aquele carro. Daí ela fica imaginando ela dentro do carro, ou aquela casa. E eu sempre fiz comigo uma lei da atração de como eu queria mudar a minha personalidade. De como eu queria me sentir. Eu falei, hoje eu me sinto na área XYZ dessa maneira. E aí eu começava a me imaginar uma pessoa nessa área que eu tivesse orgulho. E isso sempre foi me trazendo coisas boas. Existe isso? Sim. Porque as pessoas só usam para a matéria, quando eu ouço. Você tem que mentalizar os 20 mil reais por mês, você tem que mentalizar os 50 mil, você tem que mentalizar um carro que você ama. Mas se as pessoas mentalizarem uma versão delas, que ela, por exemplo, ela se considera uma pessoa que não é bonita, uma versão bonita dela, que ela se olhando no espelho, se imaginando bonita. Uma pessoa que se acha burra, imagina eu imaginar o Maurício inteligente.
Ele disse, cara, deve existir, deve ser possível. Não é possível que a minha genética não permita que eu seja inteligente. Então, eu vou imaginar isso, eu vou atrair, eu vou conectar nesse campo. Sim. Faz total sentido. E quando você entende o conceito da mente e das leis do universo, você para de enxergar a lei da atração como algo separado demais. Eu vou usar a lei da atração para manifestar tal coisa. Mas sim como algo presente comigo o tempo inteiro. Inclusive, esse ponto de trabalhar a sua identidade é algo que eu uso na minha metodologia. Porque pensem bem, se a gente olhar em relação à lei da atração mesmo, você repete, afirma e mentaliza que você é rico. Só que você é uma pessoa que provavelmente tem crenças limitantes sobre a riqueza. Você cresceu, provavelmente, em uma família que talvez não pensasse assim com tanta facilidade, senão você nem estaria tentando cocriar riqueza. Né? E essas suas crenças, ao ouvir eu sou rico, vai entrar em... Como se fosse uma mentira. Isso. Em atrito. Em atrito, essa palavra. Vai entrar em atrito automaticamente. Mas e se você começar a afirmar, se relacionar e sentir que você tem todas as características de personalidade que te levariam à riqueza? Por quê? Para ser rico, e eu digo isso porque todo mundo, a maioria das pessoas que entram em contato com esse mundo de desenvolvimento pessoal quer ser rico, né? Então eu gosto de falar bastante sobre isso. O que vai te levar à riqueza financeira e profissional é a ação. A gente já sabe, você precisa de o dinheiro precisa de um corpo para se manifestar. Só que talvez você seja muito procrastinador, seja preguiçoso, não seja disciplinado. E essas características de personalidade te afastam desse objetivo. Se você continuar se relacionando, pensando, sentindo que quer ser rico, você vai ter as ideias para se desenvolver, assim que o universo funciona, para desenvolver a personalidade capaz de te gerar riqueza. Como que o universo vai fazer isso? Te trazendo desafios. Sim. Porque é a identidade que cria a realidade. A identidade que cria a realidade. É a identidade, é o eu sou. Isso está na Bíblia várias vezes. O tempo inteiro. O eu sou. O que você coloca depois do eu sou, cria a sua realidade. Quando você se auto-intitula, quando você se reconhece como alguém, com algum título, alguma característica, você se torna isso. E a sua realidade passa a ser o que tem naquela onda de possibilidade. Então, para eu ser rico, eu preciso ter as características de identidade de uma pessoa capaz de construir riqueza. E aí o universo começa a me trazer os desafios para que eu construa riqueza. Por exemplo, para uma pessoa ser rica, ela precisa saber lidar com dinheiro. Então, quando ela começa a vibrar nessa frequência, o universo geralmente começa a trazer... O universo, a sua consciência, Deus, não sabemos exatamente, né? Começa a trazer algumas dificuldades financeiras, inclusive desejos de compras compulsivas. Ah, é? É. Caraca. Porque você precisa desenvolver uma habilidade de lidar com o dinheiro. Você não disse que queria ser rico? Ser rico é construir patrimônio. É multiplicar essa energia. É uma escola. Quando você se auto-identificar como uma identidade rica, esse dinheiro automaticamente vem para você. Só que para você chegar lá, você vai ter que aprender a ganhar, poupar, gastar, multiplicar, doar. E continuar tendo. Doar de diversas formas. Você vai ter que passar por esse treinamento. Porque somente a identidade desbloqueia o recebimento. Nossa. Mas e se você começar a afirmar que você já é essas coisas? E se você começar a repetir para você que você já é um investidor, um multiplicador de dinheiro, de riqueza? Que você já é uma pessoa que gera empregos, uma pessoa disciplinada. É como se você acelerasse o seu processo. É como se você burlasse o espaço-tempo. É por isso que é importante saber como que a realidade é criada na nossa mente. Porque quando você entende o conceito, tudo isso fica muito mais rápido. É por isso que a aparência importa tanto, o jeito como a gente se apresenta ao mundo e a nós mesmos. Porque pra gente acreditar naquilo, você tem que olhar e imaginar como se for uma mulher, como uma mulher bem-sucedida se veste. Como um homem bem-sucedido se veste, se comporta. E você que meio que modelar isso, e o primeiro passo
É você tentar mudar a tua aparência, a maneira como você se apresenta ao mundo? Corpo e mente estão interligados. Quando você mexe em um, o outro também se movimenta. Quando você mexe no outro, o outro se movimenta. Então, se você começa a mudar a sua aparência 100% externa, essa aparência começa a interferir na sua mente. Mas se você começa a mudar a sua mente, naturalmente a sua aparência começa a mudar também. Os dois estão interligados. Conectado. Tanto pro positivo quanto pro negativo, né? Total. Se a pessoa engorda 20 quilos, a mente dela vai interferir. Sim. Por isso que você vai tendo ideias diferentes da sua aparência. Por exemplo, por que uma pessoa que usava um piercing na língua, por exemplo, muda a mentalidade e pensa, meu Deus, como que eu usava aquele piercing na língua? O exemplo que eu usava, inclusive. Sim. Eu tinha o cabelo raspado aqui do lado. Então, a mente e o corpo estão sempre conectados. E aí, quando você vai mudando a sua mente, afirmando que você é uma nova pessoa, uma nova identidade, o seu comportamento vai sendo influenciado também. Através de insights. Por exemplo, vamos tirar esse piercing. Vamos deixar esse cabelo crescer. Você vai sendo domado pela sua nova mente, pela sua consciência. Só que você tem que ser rápido para entender o recado e se movimentar. Mas não dá uma sensação de que você tá perdendo a tua identidade nessas horas? E você tá. E você tem que agradecer a isso. Você não quer isso? Mas na hora inicial parece que você se sente meio ridículo. Exato, até... Sabe? Pô, esse não sou eu. Sim. Entende o que eu tô falando? Vamos vir de polo, né? Todo Às arrumadinho. vezes eu tento mudar alguma coisa, aí eu me olho no espelho e falo, nossa, tô meio ridículo, né? Mas o pessoal diz que isso é melhor, então... Não, mas assim, a ideia vai vir na mente e você tem que entender que aquilo pode ser, inclusive, um direcionamento da sua nova versão. Vale a pena tentar experimentar. Entendi. Inicialmente vai parecer estranho. É normal. É normal. Mas pode ser um direcionamento. Inclusive, se você pensa, acho que eu vou me vestir de uma forma diferente, não é aleatório. É aí que as pessoas demoram muito para perceber o direcionamento da onda de energia. É assim, através de ideias. Acho que eu vou mudar o estilo de sapato, acho que eu vou mudar o estilo de corte, acho que eu vou falar uma coisa diferente pro meu público. Ah, não, acho que eu não vou. Então, nós temos aí duas forças lutando contra, né? Claro que você faz uma análise se faz sentido ou não. Mas, geralmente, é um direcionamento. E essa nova identidade, a identidade atual, ela de fato vai surgir, vai sair, vai ser eliminada. Será que eu vou perder a minha identidade? Maravilha, é isso que a pessoa precisa. De uma nova identidade, de fato. Porque essa nova identidade que libera o recebimento. É como se você, de fato, desse o aval. Quando você se reconhece como eu sou isso, aí as coisas acontecem. Enquanto há dúvidas, você ainda não liberou. É aí que é o merecimento, né? Por isso que deixar... A lei da atração destrói a tua vida anterior. É como se... deixar morrer o meu eu passado. Tem que deixar morrer aquele... Aos poucos. Né? Sim. Aos poucos para surgir alguém novo. Mas aí tá uma questão interessante. Aos poucos ou rápido, é isso que determina a velocidade de mudança. Geralmente as pessoas me perguntam, como que você fez para mudar tão rápido, etc, etc. Já que outras pessoas demoram anos para conseguir criar uma coisa nova. O que determina o tempo de manifestação ou de mudança da sua vida é a capacidade, a habilidade que você tem de se regenerar e de mudar várias e várias vezes. Muitas vezes. Sempre que for necessário. Quando você está em um processo evolutivo de construção de novos níveis, esses novos níveis vão exigir de você uma mudança muito rápida, uma atrás da outra. Nossa, mas eu acabei de mudar. Eu acabei de mudar minha personalidade, acabei de mudar meu jeito, já tenho que mudar de novo? Exatamente. E o que faz ser rápido ou devagar? Essa mudança. Porque tem pessoas que ficam apegadas. Por que algumas pessoas conseguem mudar e se desapegar rápido à identidade anterior? Boa pergunta. É o apego, é o medo. É a falta de preparação. Medo de desagradar. É isso que separa 1% da população, que tem todo o dinheiro do mundo, 90% do dinheiro do mundo. Por isso que existem algumas características que constituem uma pessoa com perfil de pessoas bem-sucedidas. E geralmente são pessoas mais desapegadas.
não só desapegadas a tudo, mas assim, se for preciso mudar, eu mudo. Se for preciso cair, eu caio, depois eu me levanto de novo. Geralmente as pessoas bem-sucedidas têm essa característica de, se der alguma merda, eu me reconstruo e tá tudo bem. Tipo, as audaciosas, assim, né? Tipo, pensa o Elon Musk, cara. O cara pegou e falou, vou fazer e dane-se. Né? Imagina. Se der certo, deu. O foguete que dá ré. Ele pegou todo o dinheiro dele e investiu no... Comprou o Twitter e trocou de nome e falou, vou trocar esse daqui de nome mesmo. Se der errado, eu volto atrás, né? Sim. Óbvio, tantos outros exemplos aí. E os relacionamentos, né? Como que eles estão ligados a essa questão da escassez, da abundância? Porque é um tema muito presente também, né? Que você vê com as suas mentorandas. Sim. A gente fala muito, né? Lei da atração para dinheiro, a energia do dinheiro, quanto ela é importante. Mas e a energia dos relacionamentos? É de fato uma energia? Os relacionamentos, eles estão sempre conectados à ressonância, né? À semelhança. E as pessoas geralmente param e travam nesse ponto do apego, do medo de perder as pessoas, do medo de deixar ir, do medo de entender que talvez não seja para ela naquele momento. E saber quem está com você é muito importante nesse processo. Então, geralmente você conhece uma pessoa quando você tem um nível de consciência. Só que aí você tem acesso ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento da sua história em um determinado momento. E aí você sobe. Só que você começa a exigir que o outro suba com você. E aí você começa a forçar o desenvolvimento do outro. Não, você tem que me acompanhar, você tem que me acompanhar. Só que você nunca deve interferir no tempo do outro. Senão isso vai contra as leis. Você deve influenciar o outro indiretamente, para que o outro tome uma decisão por ele próprio, sem perceber que está sendo influenciado. Mas não que você está tentando forçar a mudança. Aí isso já entra numa biologia, né? As pessoas, quando levam ordens, elas geralmente resistem àquela ideia. A manipulação, em contrapartida, é o oposto. Você consegue influenciar uma pessoa a tomar uma decisão sem ela perceber que você está influenciando ela. Por exemplo, você começa a correr e você volta sempre feliz dizendo o quanto foi incrível a corrida, que ela deveria ir no dia seguinte. Só que no dia seguinte você não chama ela. Você vai correr de novo e aí você volta. Por que você não vai comigo outro dia? Não sei o quê. Sem perceber, aquele seu estado de espírito, aquela felicidade, o prazer que você está demonstrando na corrida, pode ser que em algum momento influencie o outro a tomar uma decisão por ele próprio. Mas as pessoas tentam forçar o desenvolvimento do outro. Só que até quando eu não devo forçar o desenvolvimento do meu parceiro, da minha parceira, né? Existe um limite para isso. Eu vou esperar até quando? E aí vem a questão do tempo mais uma vez. A gente sempre está diante de grandes decisões. E é matemático. Estando nessa situação, onde você é uma pessoa que evoluiu e o parceiro ou a parceira está aqui embaixo, ou você desce para que os dois estejam ressonantes, ou o outro sobe com você. Não dá para gerar uma, assim. uma relação como se fosse a relação de antigamente, ser viável e saudável. Porque eu sinto, isso você está falando porque você é mulher, mas as mulheres geralmente, quando elas crescem, elas querem que o marido cresça junto. Mas o contrário muitas vezes não é verdadeiro. Se o homem ele cresce e a mulher dele não, a gente não vê isso como algo negativo. É que o ponto do Maurício tem até aquela frase, né? Toda mulher casa com um homem achando que vai mudar. Exato. Né? Nem sempre a verdade é... Né? Para nós somos homens, a gente vê isso. Por exemplo, as nossas namoradas, né? Noivas, elas sempre, às vezes... Ficaram com a gente, mas ele não vai tanto na academia. Não, mas quando estiver comigo, a gente vai virar do crossfit juntos, né? E necessariamente o homem não é muito assim, né? É isso que você quis dizer. Exato. Será que não existe um jeito de a relação ser saudável e a pessoa não te puxar para baixo, mesmo se ela não crescer junto? Eu acho que existe essa possibilidade, mas a longo prazo pode ser insustentável, não
Não estamos falando de ganhos financeiros, mas sim da mentalidade, de compartilhar as mesmas ideias, de ter a mesma mentalidade em relação à vida, em relação às coisas. Isso pode acabar a longo prazo gerando um distanciamento. E o distanciamento não vou conversar sobre isso porque fulano não gosta, não vou falar sobre isso porque não faz o perfil. Vou começar a querer procurar os meus amigos e tal. E esse distanciamento pode ser negativo a longo prazo. E é claro que você não precisa exigir que o outro pense ou tenha o mesmo nível de desejo que você. Mas a gente sempre sabe quando a energia do outro influencia na nossa. Geralmente, a presença das pessoas, elas nos dizem se ela é alguém que impactaria no nosso avanço ou não. Caso não seja, você sabe. Você sempre sabe. Mas caso seja uma pessoa que pode, de certa forma, te limitar, não de crescimento, mas emocionalmente, talvez te desestabilizando ou jogando um balde de água fria, você saberá também. E neste momento você estará diante de uma decisão. A gente sempre está diante de grandes decisões na nossa vida. E isso influencia onde você consegue chegar. Então a escolha do parceiro e da parceira ideal é aquela, independente do sucesso financeiro, material, é aquela que faz você conseguir se ver e ver a vida de maneira mais abundante. Aquela pessoa que consegue criar uma nova identidade em você, ajuda você a criar, mais evoluída. Talvez seja esse o grande... Porque quando alguém vira, um externo vira de fora e enxerga algo em você que você não enxerga e seja positivo, isso ajuda muito na criação de identidade positiva. Verdade. Um relacionamento ideal é aquele relacionamento em que os dois estão se retroalimentando positivamente, um impulsionando o outro. E, geralmente, não são pessoas iguais, são pessoas diferentes, porém complementares, né? Até porque o outro é um espelho seu. E ele está diante do seu nariz para que você consiga enxergar os seus pontos de melhoria no outro. Então, o universo é muito perfeito. Os relacionamentos, eles não existem como um conto de fadas para você se relacionar, se apaixonar, casar, ter filhos e construir uma família. Os relacionamentos estão aí como um grande treino, até porque os relacionamentos é um dos maiores segredos da evolução da humanidade. Por quê? Por isso que Jesus ensinava a gente a se relacionar. Observe os 10 mandamentos. Ame Deus acima de todas as coisas. E o segundo é: ame o próximo como ama a ti mesmo. Por que o relacionamento, se relacionar, está entre os 10 mandamentos? Jesus veio o tempo inteiro falando sobre isso. O tempo inteiro. Se relacionar, ser melhor com o outro, não julgar, e etc, etc, etc. Inclusive, onde que entra o amar você nos 10 mandamentos, né? Porque tem ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como ama você mesmo, e cadê você? Ame você. Não tem o amor próprio, né? Exatamente, mas tem uma questão aí. Quando você conhece Deus, ao se conectar com Ele, você se conecta com você. E ao se conectar com você, você se conecta com Deus. Então é uma ponte só. Por mais que você não acredite, né? Que hoje até é difícil falar sobre isso na internet. Mas os relacionamentos, eles desbloqueiam níveis do nosso cérebro e da nossa consciência que nenhum outro lugar desbloquearia. O dinheiro que você procura está no bolso das pessoas. E para você pegar esse dinheiro que está no bolso das pessoas, você precisa se relacionar com elas. Através da busca pelo dinheiro, você se torna uma pessoa melhor, mais amigável, fala mais comunicativo, se coloca mais no lugar do outro. Para ver o que ele precisa. Né? Se torna mais acolhedor, mais simpático. Porque você precisa se relacionar com a pessoa. E a busca pelo dinheiro também faz você se tornar uma pessoa melhor, melhorar esse relacionamento. Para você crescer, criar uma família, você precisa se relacionar com o outro também. Agora, por que os relacionamentos, eles são um dos maiores treinos que existem? Porque é um relacionamento com a gente mesmo. Nós estamos o tempo todo nos relacionando com nós mesmos. Porque o nosso relacionamento com o outro começa dentro de nós. Não está no relacionamento, o nosso relacionamento com o outro. Está dentro da nossa cabeça. Nossa, vamos entrar Porque nisso. a maneira como a gente enxerga o outro... Meninos, pensem. Quando vocês conhecem uma pessoa,
você começa a se relacionar na sua mente com essa pessoa. Geral, né? Tá tudo muito romântico, é recíproco, eu me sinto amado, eu sinto esse espaço, eu sinto que tá gostoso, eu sinto que é legal. Então, o meu relacionamento na minha mente tá dizendo que tá tudo bem aqui entre nós, esse espaço é favorável para mim, eu vejo que tem espaço para mim, vou ficar aqui. Mas, à medida em que vocês vão se conhecendo e aí a rotina vem se aproximando, o seu relacionamento com essa pessoa muda na sua cabeça. Por exemplo, talvez, né, dependendo das crenças. Tô achando que essa pessoa não tá mais me respondendo rápido. Tô achando que talvez ela não esteja mais tão interessada em mim. Eu contei como foi o meu dia de trabalho, mas ela não me perguntou sobre esse assunto. Eu senti que ela mudou de assunto. Parece que ela não pergunta mais como que eu tô, sobre os meus amigos, não demonstra mais tanto interesse. Eu mando mensagem, ela já demora um pouquinho para responder. É a sua mente que começa a criar um novo relacionamento com essa pessoa antes de acontecer isso. É tudo sua mental mente mesmo. muda o relacionamento e aí o que acontece a partir desse momento? Você muda. A sua mente criou historinhas de que talvez alguma coisa está acontecendo aqui. Então eu vou recuar um pouquinho. Aquele espaço que antes você tinha visto, que estava tudo bem, tudo tranquilo. Acho que eu posso entrar, né? Posso estar nesse ambiente? Não. Então isso já muda quem eu sou. Vou ficar um pouquinho mais frio. Vou ficar um pouquinho mais distante. Vou deixar ela me procurar, vou deixar ela perguntar. Acho que eu estou muito em cima dela. Vou dar um pouquinho de espaço. Acho que estou sufocando demais. E aí o seu comportamento muda do outro. E aí, tudo começou na duas mente. mãos. exatamente. Tudo começou na mente. Então, o seu relacionamento com uma pessoa, com alguém, com o dinheiro, que é a mesma coisa. Com Tudo dinheiro é a vem mesma através coisa. do relacionamento. Nossa. Então, aquelas ondas de possibilidades, por exemplo. Inicialmente, você começa a se relacionar com ela. O que é esse relacionamento? É uma interação. Você começa a interagir com aquela ideia de diversas formas. Como se fosse uma pessoa mesmo. É. Você enxerga assim. Isso. É mais fácil, né? Nossa. Personificar essa ideia é mais fácil. Então, você começa a se relacionar bem com o dinheiro inicialmente. Como eu queria ter dinheiro, que o dinheiro é bom, imagina o que eu estaria fazendo com o dinheiro agora, que não sei o quê, a riqueza, como eu me sentiria. E o seu relacionamento com ele tá bom. Só que aí o dinheiro começa a entrar na sua vida. E aí o seu relacionamento com o dinheiro começa a mudar antes que ele mude com você. Acho que vai acabar, não sei como vai ser os próximos meses, é algo imprevisível. Total. Não sei se eu tenho que segurar agora, será que tá tudo certo? E aí esse seu relacionamento muda o seu comportamento. E o seu comportamento muda a realidade. Aí o dinheiro começa a fechar. Igualzinho o relacionamento a dois. É como se fosse pra nós, tipo, você tem uma mulher bonita, você é solteira, você fala, pô, eu queria que ela olhasse pra mim, você começa a fantasiar e tal. Aí chega uma hora que você consegue conquistá-la. Só que daí depois você acha que você não merece ela, ela é muita areia pro seu caminhão. E aí qualquer coisa que ela faz, você começa a achar que ela... O problema tá em você. Ela não tá mais ela não gosta mais de mim, não sei o que e tal. Sim. E pra mulher o contrário. Só que daí ela bota o dinheiro na mesma... Não, eu entendi. Entendeu? Entendi, Sim. perfeito. Exato. Muito bom. Você deu o exemplo do começo de um relacionamento, né? Mas também tem do momento quando a pessoa já está casada, já tem filho. Aquele relacionamento também muda. Essas são fases, São né? fases. Essas fases do relacionamento nada mais é do que a sua fase própria. Quando você está com uma autoestima boa, quando você está feliz com você e começa a sair com as amigas e os rapazes da mesma forma e começa a ter uma vida e tá me sentindo bonito, começa a academia, você começa a se relacionar melhor com você e isso automaticamente muda a sua realidade. Porque o que a gente enxerga não é real. Tudo são projeções e se moldam de acordo com a nossa interpretação disso. É uma loucura total. Total, tá tudo na mente. Tá tudo na mente. Então, geralmente nas fases ruins, você começa a criar essa fase ruim. E aí você diz que o outro não tá te apoiando na fase ruim que você tá criando. Então, E aí se você costuma ter relacionamentos bons com as pessoas à sua volta, geralmente isso vai mostrar que você consegue ter relacionamentos bons com coisas energéticas e vice-versa, boa. certo?
Porque, no fundo, é tudo relacionamento. Uhum. Então, se eu quero melhorar meu relacionamento com dinheiro, comece melhorando o meu relacionamento com minha parceira, com o seu parceiro. Sim, com a sua habilidade de se relacionar. Para você se relacionar, você tem que ser uma pessoa mais paciente. Isso já te ajuda a não ficar ansioso. A entender que a abundância tem ciclos. Nossa. Entendi. Sabe? Uhum. Se a gente olhar as características de personalidade de uma pessoa que se relaciona bem com ela, com o mundo, com os filhos, com o trabalho, em sociedade, ela sabe lidar com dinheiro. Ela sabe lidar com as leis da vida. Em contrapartida, uma pessoa que não se dá bem no mercado de trabalho, tá sempre de cara feia, não se dá bem com ninguém, se exclui. Essa pessoa não sabe lidar com ela, com as pessoas, com dinheiro, com a vida, com nada. A chave tá aí. E o mais incrível é que a gente falou tantas coisas aqui, né? E a pessoa pode perguntar, o ouvinte pode perguntar, tá, meu Deus, mas qual que é o meu ponto de dificuldade? De tantas coisas que vocês falaram, é a escassez, é as crenças, é o relacionamento. E aí que está a questão. O segredo está nas entrelinhas. E esse é o mais incrível da vida. O segredo, o que falta, a pecinha, a chave, aquela chave que a gente falou, para o ouvinte, pode estar em qualquer lugar desse podcast. Em qualquer frase que nós falamos. Ela vai sentir. Ela vai sentir. O sentimento vai direcionar. É ali. É aquilo. A emoção de... Foi o que você falou no começo, né? Sim. Que tá Isso. em algum detalhe, em alguma curva, em alguma vírgula. Mas para cada pessoa, esse detalhe vai estar num lugar diferente da conversa. Ou em momentos diferentes de consciência. Ela pode assistir esse vídeo daqui 6 meses. E ela vai pegar uma outra chave. E a vida tem que se tornar prazerosa assim. Nesse eterno processo de construção. E não, o que falta para eu definitivamente melhorar tudo. Uhum. E não. Como se faltasse um segredo, né? Não é isso. Não. Cada um São tem o seu segredo. Cada um tem a sua pecinha. Sim. E quando você se torna uma pessoa faminta por essa procura, e quando você acha, você quer logo, rapidamente ajustar isso em você, e aí de repente, caramba, ajustei esse pontinho, mas eu ainda procuro algo. E aí você encontra essa outra chavinha. Você vai criando naturalmente, sem peso, o sucesso, que é sucesso para você, seja lá em qual área for. E é bom ir anotando, Duda? Tem alguma dica que você traz para a pessoa ir mentalizando, colocando num papel, fazendo um livrinho de to-dos, de micro segredos? Porque o que acaba acontecendo muito é que a pessoa vai assistir aqui o podcast, vai ter algumas chaves, insights que vão libertar. E aí aquilo parece que ele evapora depois de um tempo. Ela esquece, vai conversar com alguém que não assistiu essa conversa. E a pessoa vai conversar sobre um tema totalmente banal. E de repente ela tá vendo a notícia, tá passando no Jornal Nacional. E ela esqueceu e ela voltou a ser a pessoa que ela era antes. Eu tenho uma excelente resposta para isso. Uma nova informação é uma conexão neural no cérebro. E se uma nova informação cria uma nova conexão neural, a lembrança nada mais é do que a reativação dessa conexão diariamente. Então, você sempre vai esquecer do que você ouviu ou do que você leu se você não alimentar aquilo de novo. Isso é algo neurológico, né? Então, para você lembrar de alguma coisa, você precisa de estímulos, precisa novamente se relacionar com aquela informação. Então, você tem que tirar do seu ouvido e colocar no papel. Quando você coloca no papel, você já está trazendo vida para aquilo. Nós não temos só uma mente, nós temos o papel, nós temos a caneta, nós temos o movimento, nós temos a interação com aquilo. Então, de tudo que nós falamos aqui, tem muita coisa muito valiosa. Então, eu sugiro que todo mundo anote tudo e sempre deixe um ponto no seu diário, que eu defendo a ideia de que todo mundo tem que ter um diário, para você ir colocando essas entrelinhas, esses quebra-cabeça seu, que você foi captando. Eu acho que eu tenho uma crença X, eu acho que pode ser isso, eu tive uma ideia X. Para você ir montando o seu quebra-cabeça depois. Um diário? A gente pode dizer que como se fosse um diário, como se ele fosse o ambiente de uma academia?
Que a academia eu vou lá todo dia para puxar peso e ganhar músculos. Ou emagrecer. Isso. O Maurício faz umas analogias muito Aí boas. É uma ótima analogia. Continua. O meu caderninho é como se fosse a minha academia mental. Quando eu vou lá, escrevo, seria uma analogia ao puxar o peso. Se eu fizer isso todos os dias, e todos os dias, e todos os dias, pode ser que daqui 1 ano eu olhe e veja, nossa, meu corpo mudou, minha mente mudou. Só que você vai na academia, uma hora você mexe a perna, outra hora o braço, outra hora você faz a esteira. Dentro do seu diário, você pode ter um lugar que você pôs aquela crença tal, que te influencia de uma maneira tal. Daí, no outro lado, você põe, mas também tem essa crença aqui. Ou também tem aquilo lá que eu ouvi no Limpo Podcast com a Duda. Tem o treino de perna, né? O de ombro. E daí, você vai ver que uma hora tudo se conecta. Igual na academia, que tem tudo se conecta. Você gosta menos, né? De malhar, que geralmente é uma crença mais difícil de olhar. Passado. Ou seja, mas por que eu fiz essa pergunta? Se eu fiz... Porque tudo isso não vai mudar, igual você falou. Não é que a pessoa vai ouvir essa conversa e amanhã ela vai estar... surgiu alguém novo dentro de mim. Não vai acontecer isso. É igual você ir na academia um dia lá, ficar 8 horas na academia, no dia seguinte só vai ter dor, você não vai mudar nada. É isso, é fazer todo dia um pouco. E todo dia um pouco é eu pegar, penso e escrevo. Pego, penso e escrevo. Sim. Pode ser que você escute um podcast, esse episódio do Lean, e amanhã você pense, cadê meu dinheiro? Já me desconectei da escassez. Mas você está construindo a raiz do seu bambu chinês. Né? Então, o importante é que a cada novo episódio, você não só escute, mas você estude ele. Porque quando você estuda aquilo, você escreve com canetas coloridas, você coloca uma ideia sua. Foi no minuto X do podcast do Lean, com o Eduardo Escobar. Você está se relacionando com aquilo, usando mais de um estímulo, por exemplo, mais de um... uma ferramenta. Isso. Sensorial, visual, sinestésico. Então, aquilo vai se tornando parte da sua linha de raciocínio e observação. Porque uma coisa é você estar escutando um podcast quando está lavando a louça. Você não está observando aquilo. O que é observar as ondas de possibilidades? É você interagir com aquela ideia 100% focado nela. Mas quando você para, escreve, anota, interage, pensa, raciocina, aí você observou. Se você observar todos os dias essa onda de possibilidade, de prosperidade, de abundância, de um bom relacionamento, isso tem que vir para sua realidade em algum momento. Vai vir. Vai vir. E também, além de ver o Lean aqui, de anotar, de estudar, tem, né, a possibilidade de também fazer parte da sua comunidade, né? Dos seus cursos. E o Reprograme-se já teve 1.0, 2.0, estamos no 3.0. Sim. Todo mundo que acompanha aqui o Lean faz parte, então... E por isso tem uma condição especial, exatamente. Né? Se você que puder contar, Duda, Sim. inclusive o Head Code, né? Se você puder explicar para o pessoal, a Duda está trazendo aqui um novo lançamento exclusivo para quem acompanha, vocês que acompanham a gente aqui no Lean Podcast. Então, por favor. Sim. Bom, o Lean tem um lugar reservado no meu coração, né? Foi o primeiro podcast que eu participei. Já estou aqui pela 3ª vez. E durante todos esses anos de reprogramação das minhas crenças, da construção da minha nova realidade, eu vi que existia uma confusão mental de tantas ideias, como nós falamos, como colocar isso em prática, né? E as pessoas sempre me pediam dicas. Me dá uma dica para enriquecer, me dá uma dica para reprogramar a minha mente. Só que dica não muda nada, dica não muda ninguém. Você precisa de um protocolo de mudança, um protocolo de reprogramação. Ah, mas eu não consigo seguir um protocolo. Aí que tá. Você tem que usar esse protocolo para desenvolver disciplina. Porque se você não conseguir seguir um protocolo, você não vai conquistar nada na vida. Para construir um corpo, você precisa de um protocolo. Para construir um novo programa mental, você precisa de um protocolo. Então, com muita felicidade, nós já estamos na 3ª turma do meu treinamento principal, que é o Reprograme-se, onde eu ofereço protocolos de reprogramação inserindo e acessando o subconsciente de uma forma muito simples e leve, mas principalmente assertiva. Então, dentro do Reprograme-se, que é uma comunidade ativa,
com aulas, uma equipe multidisciplinar. Nós temos hipnoterapeuta uma vez na semana, onde eles trabalham as crenças do pessoal. Nós temos aula de yoga, temos suporte aos alunos e, claro, uma trilha de reprogramação. Então, com muito carinho e agradecimento pelo Lean, eu trouxe um cupom de desconto para os ouvintes de 20% para fazer a matrícula dentro do Reprograma. Louco, hein, Duda? 20%? Caramba. Ó, galera, posso falar? A Duda veio aqui lá no Reprograma-se 1.0. Foi o primeiro podcast que ela veio aqui, né? E a gente também escolheu ela. Fizemos o convite para ela participar no Lean. Lá atrás, o Lean era um grão de ervilha, era bem pequeno. Nós estamos crescendo bastante. A Duda, nossa, nem se fala. Duda, é nítida a evolução. A gente falou isso pra ela na outra vez que ela esteve aqui. A gente cresceu junto. É, o primeiro episódio dela foi o 76, depois ela veio no 112 aqui. Então, assim, está aqui pela terceira vez. Ela vai ganhar a canequinha do Lean aqui, que Quem é a nossa... vem 3 vezes tem direito à caneca. Exato. Então, fica de presente para você levar lá para sua casa a canequinha do Lean. E ela tá dando aqui de presente para todos os nossos ouvintes. Também. Todos os nossos ouvintes, então, aí 20%, É igual essa. 20% de desconto aí na terceira turma, que tá aí o QR Code para vocês na tela e também aqui na descrição, as formas de vocês conhecerem o Reprograma-se 3.0. E como é que é esse negócio aí? Vamos descobrir, né? Exato, mas além disso, para vocês aí que adquirirem essa turma da Duda com os 20% do Lean, além disso, vocês ainda vão ter esse presente magnífico. Eu tô se você puder explicar, né? Até te cortei aqui que eu queria ver. Que é o Head Code. Explica para o pessoal o que seria Lembra isso. que eu falei para vocês que o acesso às ondas de possibilidades trazem ideias revolucionárias para nossa mente? E que através dessas ideias você consegue ir alcançando níveis cada vez mais diferentes? Então, eu tive um acesso a uma ideia. Por que não facilitar a vida dos meus alunos e das pessoas nesse processo que é um pouco difícil da inserção, do acesso ao subconsciente, que é onde ficam armazenadas todas as nossas crenças? E se existisse uma forma mais fácil de acessar o nosso subconsciente e inserir tudo que a gente quiser lá dentro? O que você quer ser? Mais rico, mais disciplinado, mais inteligente, mais comunicativo, menos tímido? O que é que você quer ser ou ter? E se você conseguisse abrir o seu subconsciente e inserir essas informações? Tipo, instalar os programas, né? E se você conseguisse fazer isso? Era aquela coisa das personalidades que a gente estava falando, de criar Sim. identidades diferentes. E foi pensando nisso que surgiu o Head Code, que é o que eu trouxe de presente para vocês. Ô, louco, que hein? bonito. Que lindo, hein? Para alguns ouvintes. Eu vou apresentar aqui. Apresenta. O Head Code é um dispositivo de inserção de códigos mentais, onde essa faixa super confortável, ela insere, através das duas saídas de som, áudios bineurais trabalhando o hemisfério esquerdo e direito do seu cérebro de uma forma simultânea. E é super confortável. Ó, Duda. Sim. Então, através da saída de som do Head Code, você consegue fazer uma lavagem cerebral, dizendo tudo o que você quer ser e tudo o que você quer atrair. Isso daqui facilita e muito o seu processo de reprogramação. Então, como agradecimento ao Lean, eu trouxe essa... O Maurício. Muito bom. É um dispositivo Eu já tô com o meu aqui. de reprogramação mental noturna. Que legal. Então, você coloca para dormir... Aqui tem, de cada lado tem, duas né? saídas de som que vai soltar o som específico de uma forma que ele vai acessar o seu subconsciente e ligar para você. Valeu. Que ele vai acessar o seu subconsciente de uma forma que trabalha esses dois hemisférios. Então, a saída de som dele não é original, é diferente. Acessando o subconsciente. Hemisfério norte e hemisfério sul. O racional e o emocional. Então, enquanto você está dormindo, você consegue inserir a informação que você quiser dentro do seu cérebro, se você usar os estímulos certos, pelo tempo necessário, da forma certa. Então, já tem programado aqui, é isso. Tanto que você carrega, certo? Isso. Tem um carregadorzinho, ou seja, ele pode durar eternamente. E através do Head Code você acessa a nossa playlist de reprogramação para crenças financeiras, Como que crenças acessa de essa playlist? relacionamento.
vem junto com o QR Code. Vem junto dentro... com o QR Code aqui. Boa, Isso, entendi. No do celular Head eu pego e coloco como se fosse um Spotify. Isso, então dentro do Reprograme-se, você primeiro vai descobrir qual é a sua crença mãe, porque afinal, o que nós vamos reprogramar? A crença de vocês é diferente da minha, ou do momento que nós estamos? Lá você vai descobrir o que você precisa reprogramar. É a rejeição? É o medo do abandono? É a escassez? A escassez, crenças financeiras, crenças de dinheiro? O que é? Nossa, genial. Então, quando você descobrir qual é a sua crença mãe, você entra dentro de um protocolo de reprogramação mental. Não, achei Nós muito estamos legal. trajados Põe aqui, aqui ó. já de Head Muito Code. bom, Você muito entra bom. dentro de um processo É de confortável. reprogramação. Muito confortável, hein? Sim. Nossa. E eu tô vendo aqui na lateral, galera, tem o play, né? O Tem. play dá pra dar um skip pra próxima, né? Isso. Você consegue manusear tudo aí via Bluetooth de uma forma muito mais fácil. Muito legal. E galera, olha que legal. Então a gente ganhou aqui, eu e o Maurício ganhamos. Somos do Lean aqui, a gente adora receber a Duda. Mas para você que está assistindo a gente, você também pode ganhar, né? Ser presenteado. Então a Duda tá fazendo uma construção super legal só para vocês que são nossos ouvintes do Lean aí, 20% de desconto na terceira turma do Reprograme-se e também leva esse presente. Óbvio que é limitado, né, para os primeiros compradores. Aí a gente sabe que, esse conteúdo provavelmente já passou um ano e você está escutando no futuro, né? Então, para os primeiros que adquirirem o Reprograme-se da terceira turma, entrem em contato com a Duda, com a equipe dela lá, falem que vocês acompanharam no Lean, que vocês serão presenteados. Muito legal. Parabéns, viu? Muito legal, inovador, né? Eu fiquei feliz, hein, Rosa? Porra, nossa, caramba. Posso falar? Foi o presente mais legal que a gente já ganhou. Foi. Ai, A que gente bom. só ganha livro, né? Que bom. Olha, para vocês que querem fazer a sua matrícula no Reprograme-se e estar a parte desse protocolo de reprogramação, onde o Head Code é uma parte da nossa ferramenta, basta você clicar no... É QR Code, né, meninos, que vai aparecer? Sim. E colocar o cupom LEAN. Então, a partir desse momento em que você fizer a sua inscrição com o cupom LEAN, onde você vai ganhar R$500 de desconto, você entra em contato com a nossa equipe e a gente já disponibiliza o Head Code para vocês. E tem o link na descrição do vídeo também, não só no QR Code, né? Tem as duas opções. Porque tem gente que vê na televisão, 40% do nosso público assiste na televisão. Ai, que legal. Aí eles apontam a câmera do celular e caem no seu site. Exatamente. Muito bom, hein? Parabéns, hein? Bom. Parabéns, de coração. Ó, e para quem chegou até agora, tem a palavra-chave, Qual né? é a palavra-chave da vez? Já tinha palavra-chave quando você veio da outra vez? Acho que Ai, não meu tinha, hein, Deus. Não Rosa? tinha, né? Porque tem uma palavra-chave pra gente Vamos saber deixar a Duda quem escolher? chegou até o final do episódio. A gente olha lá e fala, só quem escreveu aquilo é porque chegou até o final. Ah, que Que legal. palavra- Só que daí é que uma seria? palavra que meio que resume tudo que a gente falou. Ai, que difícil, Pode ser né? um conjunto, assim, sabe? Acho que tem que ser uma palavra que realmente só quem assistiu e internalizou saiba. O que será? O que seria, hein, Rosa? Eu tinha pensado em Reprograme-se, que é o nome. Ah, boa. Legal, show Porque de a bola. gente falou sobre isso. Então é isso, galera. Ó, se você chegou até aqui, até o final do nosso episódio com Duda Escobar, o terceiro episódio do Lean Podcast que a gente está recebendo ela, escreva aí nos comentários Reprograme-se e escreva de onde você está nos assistindo, tá bom? Escreva-se Reprograme-se e de onde você está nos assistindo. E a gente sempre fala, se esse conteúdo aqui ele te impactou de uma maneira positiva, imagina que legal se puder impactar uma pessoa que você ama de verdade. Então compartilha, manda para o grupo da família, inscreva-se no Lean, conheçam a Duda Escobar, tem conteúdos incríveis no Instagram dela, né? Então tá aqui no link da descrição as formas de vocês conhecerem a Duda. Gostou de estar aqui novamente com a gente, Duda? Ah, eu Foi amei. legal. O tempo passa muito rápido. Foi rápido, nem passou, né? Obrigada, 2 pessoal. horas já, quase. Sim. E também, prazer. ô Babi, coloca aí o Apoia-se. Exatamente, por que a gente está colocando o Apoia-se? Tem muita gente perguntando na nossa canequinha, né? Muita gente querendo ganhar a nossa caneca. Essa caneca aqui, ela é exclusiva para nossos convidados que vêm pela terceira vez, como foi o caso da Duda hoje, e para você que apoia a gente lá no Apoia-se. A partir do Mente Iluminada, você fica aí 3 meses apoiando a gente e a gente envia a canequinha para sua casa. Essa é uma forma aí da gente presentear vocês que apoiam o nosso projeto, né, Os Rosa? Leaners, né? Os Leaners. Queridos Leaners. Os queridos Leaners.
Bom, é isso. Vamos dar um tchau lá. Obrigado, viu, Duda, pela sua participação. Presença. Viu? E, bom, daqui a pouco você tá aqui na nossa... E hoje eu vou aqui dormir com isso aqui. Eu devo parabenizar vocês, que eu já participei de muitos podcasts e eu nunca encontrei uma energia como a de vocês. E as perguntas estão boas também. Vocês conseguem estimular o melhor da linha de raciocínio da outra pessoa. Então, obrigada mais uma vez, pessoal. Imagina, obrigado a você. Dá um tchauzinho aqui pra galera, Duda. Valeu, galera. Até a próxima. Reprograme-se. Reprograme-se.